Bom dia, queridos, graça e paz de Jesus em nosso coração. Hoje é domingo 6 de setembro, culto da manhã, primeiro culto do mês de setembro, primeiro culto do último quadrimestre do ano. Tá voando, não é? Aqui chegamos pela fé, como diz um hino antigo de um quarteto que eu gostava tanto de ouvir, não é? Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A sua palavra é fiel, não voltaremos para trás. Vamos com fé. Sim, era o que dizia a letra deste hino, é o que diz a letra deste hino, e é assim que vamos prosseguindo com fé. Hoje é dia de celebrar a ceia do Senhor. Espero que você já esteja aí em sua casa com os elementos preparados. Eu e a minha família juntos aqui celebraremos a ceia e você da sua casa ministrando-nos uns aos outros, mesmo que à distância. Longe dos olhos, mas perto do coração. Vai passar. A gente está contando os dias para estarmos juntos novamente, ainda que não seja possível voltar na totalidade, mas tão logo seja mais seguro, estaremos juntos novamente. Estamos preparando tudo para isso, não é? Hoje, por enquanto, ainda é de casa em casa, mas é bom estarmos juntos aqui. Aproveita esse tempinho para se inscrever em nosso canal, aproveita para clicar no sininho, onde você vai receber notificações de novos vídeos e corre lá, dá um joinha para o nosso vídeo, para a nossa transmissão, porque assim o YouTube reconhece que tem muita gente gostando do vídeo e ele começa a aparecer como sugestão para outras pessoas que estejam entrando neste momento. Estamos no meio de um congresso da juventude, Sementes. Desde ontem e hoje à noite, os nossos jovens estão no comando aí da nossa transmissão e tem sido bênção. Com certeza você foi edificado no culto de ontem e hoje à noite será novamente. E que esperamos que tudo isso esteja, de fato, construindo em nossos corações, no coração da juventude, sementes que serão colhidas, né, com flores e frutos. Flores que embelezam, frutos que alimentam, que saciam esta geração. Parabéns ao pastor Israel e toda a sua equipe, uma equipe que se envolveu, se esmerou, a parte técnica, a parte musical, a parte de infraestrutura, né? Estão distantes, longe uns dos outros, mas trabalharam. Então tem camiseta, tem aí a divulgação feita, tem repercussões que vamos colhendo, não é? E sem dúvida alguma, os próprios bate-papos ontem teve roda de conversa, teve muita coisa boa para inspirar e edificar a nossa juventude, no intuito de que sejam sementes de transformação do mundo em que vivemos. Temas importantes sendo tratados, mais uma vez, voltando à nossa tela de debates aqui, esta questão pérfida, pecaminosa do racismo, e parabéns aos jovens por estarem tomando a frente aí como povo de Deus para que nossa geração seja uma geração que mude o mundo em que vivemos, não é? E que vocês sejam sementes de um mundo diferente, transformado pelo Evangelho de Jesus. Então, à noite, ao vivo, não é? 7 horas, o nosso culto com a participação do pastor Israel, a direção do pastor Israel. Talvez eu até entre um pouquinho para dar um alô para a nossa juventude, mas você é meu convidado para estar aqui no nosso canal. Aliás, uma novidade, né? Tanto ontem quanto hoje à noite, o culto será transmitido em 2 canais, coisas que a tecnologia permitem. Então, o culto da noite e o de ontem você pode encontrar tanto no portal da Juventude, no canal da Juventude do YouTube, quanto no nosso também. #Juventude IBMeia e o nosso IBMeia é esse onde você está hoje e à noite estaremos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe você, que seja um culto abençoado, que seja um culto que inspire a sua vida e que seja uma semana abençoada também. Amanhã é feriado, não sei se você saiu de casa, espero que não. Fique aí, cuide-se, né, até que todos tenhamos segurança. Domingo passado foi um frenesi danado, não é? Porque as praias ficaram cheias, domingo foi um dia muito quente, ontem também foi um sábado, anteontem, uma sexta e sexta-feira foi um dia muito quente, parece que a gente está vivendo um verãozão, não é? Então eu imagino que haja umas expectativas aí de aproveitar o feriado com cuidado. Cuide-se para que a gente mantenha aí, a curva está descendo, né? A taxa de transmissão está caindo, já caiu bastante no Brasil. No Brasil ela já está uma taxa negativa, menos de 1,0. No Rio de Janeiro estamos em 1,2. Talvez hoje a gente tenha uma divulgação de números atualizados. Eu espero que consolide-se essa diminuição e quando chegar a 1 no Rio de Janeiro, a gente define uma data para o nosso retorno, tá bom? Que Deus abençoe o seu culto. Estamos juntos, longe dos olhos, mas bem perto do coração.
e que esse tempo seja para abençoar a sua vida. Pai querido, recebe o nosso culto, o nosso louvor, nossa gratidão por tudo que és e que este tempo de transmissão possa abençoar vidas, aquecer corações e juntar a tua igreja, para que, ainda que de casa em casa, sentemos-nos à mesa com o Senhor para compartilhar um tempo de celebração da vida e da esperança, do ânimo que temos em Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. Gabriel irá nos conduzir mais uma vez no louvor e adoração e, como eu sempre falo, não ouça apenas, não desfrute, ao contrário, entregue, culto a entrega, entregue ao Senhor o seu louvor, entregue ao Senhor a sua adoração nesta hora. Deus seja louvado por você conosco, Deus seja bem-vindo à nossa família, a família Bemeia, nesta transmissão. Adora o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, Tu nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Celebra o Senhor nesta manhã. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Deus maravilhoso, Pai amoroso, Deus de infinita misericórdia, que enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. Por isso nós o exaltamos, glorificamos e bendizemos o seu nome, Pai. Vamos cantar essa canção e exaltar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Adora o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó quão maravilhoso é, nome de Jesus, ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Como lindo esse nome é, maior que tudo ele é, como lindo esse nome é, nome de Jesus, como lindo esse nome é, nome de Jesus, como lindo esse nome é, nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, bom dia. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando ao Senhor, falando desse amor que nos alcançou, o amor que nos salvou e que nos faz estar aqui. E hoje eu quero lembrar de dois momentos. O primeiro é que nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor hoje e precisamos nos lembrar daqueles que ainda não estão sentando à mesa conosco. E também lembrar da nossa pátria. Amanhã comemoramos a independência do Brasil e junto com essa comemoração nós precisamos lembrar do quão dependentes do Senhor nós precisamos ser para que a nossa pátria seja transformada, para que todos os brasileiros, todos que na verdade moram, né, no nosso território, mesmo aqueles que não são brasileiros, mas que tenham a oportunidade de ouvir falar da salvação de Cristo e sentarem-se à mesa conosco. Então eu quero deixar um pequeno trecho desse livro aqui, Somente a Fé, um ano com Lutero. E diz assim: Pedro, referindo-se a 1 Pedro, carta de 1 Pedro, diz assim: Pedro começa explicando quem é Cristo e o que temos recebido por intermédio dele. Ele diz que Deus nos deu um novo nascimento para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo.
Pedro vem falando da esperança que nós temos por meio da ressurreição. E que nós nos lembremos dessa viva esperança para que a nossa pátria seja transformada, para que todos possam ouvir dessa ressurreição que nos deu uma nova chance, que nos deu uma nova vida para vivermos aqui debaixo da dependência de Deus e vivermos a eternidade junto a Ele. Que esse dia seja um dia também de reflexão para que nós pensemos o que podemos fazer a mais para que a nossa pátria seja transformada. No próximo domingo iniciamos a nossa campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Então vamos juntos refletir o que nós faremos, porque Ele me amou. E aí, o que você tem feito com isso? Que Deus abençoe o seu domingo e até a próxima semana. Bom dia, igreja! Como é bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando o Senhor. Hoje, em nossa memória, nós recordaremos um momento em que a igreja pôde cantar: Jesus, que doce nome, nome capaz de dar a todos os homens, a todas as mulheres e crianças, a salvação. Temos clamado incessantemente pelo nome de Jesus, nome sobre todo nome. A palavra de Deus diz, em João, que Jesus mesmo se declarou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Essa foi a palavra lida aqui em casa essa semana e nós fomos mais uma vez encorajados pelo nome do Senhor, por esse com quem podemos contar,
com quem podemos desfrutar das nossas vidas com Ele através da salvação que Ele mesmo nos deu. Então cante nessa hora, adore ao Senhor, junte-se a nós neste momento de adoração e também gratidão por tudo que Ele tem feito. Deus abençoe você. Vamos cantar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Testemunhe, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Que nosso nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Os homens do início. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Mulheres, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofro. Todos nós, hoje pasto inundas meu ser. Só tu, Jesus, que nosso nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que nosso nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Faça as contas comigo. Este é o 6º mês em que celebramos a ceia do Senhor assim, de casa em casa. Eu da minha e vocês da sua. Quem diria, né, que seria tanto tempo assim? E é bem provável que a gente ainda fique mais algumas semanas. Como eu disse no início do nosso culto, temos alguns parâmetros que nos mostram que ainda vai levar algumas semanas para a gente retornar aos nossos cultos presenciais e, quando retornarmos, vale lembrar desde já que será nas condições das chamadas regras de ouro, a distanciamento social das pessoas, um número reduzido de frequentadores e participantes dos nossos cultos, uso de máscaras, álcool gel e tantas outras providências que estamos tomando para preparar e adequar a igreja a este retorno. Mas, contando nos dedos, olha,
Nós iniciamos tudo isso em 15 de março, foi quando nós suspendemos os cultos efetivamente. E suspendemos as atividades todas da igreja. Ensaios, reuniões, encontros, tudo foi suspenso totalmente. E aí, 15 de março passou, veio o primeiro domingo de abril, então foi aquela coisa, como vamos fazer a ceia, vamos fazer, não vamos fazer? Tomamos uma decisão, valeria a pena fazer de casa em casa, celebrar a igreja, mesmo estando distantes uns dos outros. E como foi bom, como foi emocionante, como foi precioso. Naquele primeiro domingo de ceia na pandemia, cada um de vocês mandaram muitas fotos, testemunhos, imagens de que em casa estávamos juntos, mesmo longe uns dos outros. Juntos porque o que nos une é o coração. É claro que o abraço físico, o aperto de mão, o calor humano é insubstituível. Mas nesse tempo, nós conseguimos viver, sobreviver, resistir a tudo isso, porque o que nos une é muito mais forte. E o que nos une, ainda que invisível, é real. Abril, maio, junho, julho, agosto e agora setembro. Primeiro domingo de setembro e estamos novamente sentados à mesa do Senhor. Quando olhávamos para trás e pensávamos que teríamos, e que se imaginássemos que teríamos de ficar 6 meses longe uns dos outros, a gente diria que não suportaria. Eu lembro do Salmo 126, em que o salmista diz: quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, era como se fosse um sonho. Se a gente olhar para trás e voltar lá no dia 15 de março, e se pudéssemos antever que ficaríamos longe uns dos outros por pelo menos 6 meses, a gente pensaria, não vamos aguentar. De fato, muitos não aguentaram. Muitos não resistiram. Infelizmente, muitos sucumbiram. Mas nós estamos de pé. Você está de pé. Onde você está, você tem sido resiliente, firme. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por tantas pessoas que o Senhor acrescentou à nossa família nesse tempo. Olhe para o nosso chat ao vivo. Lembre-se, em memória, de tantas pessoas que têm se manifestado entre nós. Eu tenho recebido algumas mensagens em minhas próprias redes sociais e tenho acompanhado as redes sociais da igreja, em que muitos estão sendo acrescentados à nossa família, mesmo neste tempo. Há muitos que ainda querem se assentar à mesa conosco. É claro que ainda sinto falta de muitos que assentavam-se conosco e não se assentam mais. Você faz falta. Eu gostaria muito que você estivesse de volta conosco. Você que nos deixou, que se afastou de nós, seja lá por que motivo foi, por divergências, por cansaço. O cansaço faz parte da nossa caminhada. Há muitos que se dizem cansados, cansados da inércia, cansados dos desatinos, cansados da contradição, cansados das lutas, cansados do sofrimento. Sim, o cansaço faz parte da nossa vivência. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, numa quarta-feira futuro, num domingo à noite, futuro, nós ainda vamos chegar a este texto. Em Gálatas 6:9, Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. O que me dá uma ideia de que até fazer o bem cansa. Cansa tentar ajudar. Pessoas cansam. Problemas cansam. A religiosidade em si já cansa, porque muitas vezes temos a sensação de que não estamos vendo o resultado, o fruto. Mas eu quero ler com você um texto hoje em que Deus faz uma denúncia de que o povo estava cansado, mas Deus mostra por que o povo estava cansado. O povo estava cansado porque não estava fazendo a coisa certa. Estava cansado porque estava realizando, estava fazendo, estava vivendo fora do padrão. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo, em Gálatas 6:9, diz que fazer o bem cansa, quanto mais irá exaurir nossas forças fazer qualquer coisa fora do padrão. Tente tirar um parafuso com um alicate. Tente martelar, ou melhor, colocar um prego na parede ou na madeira
com um martelo. Tente martelar um parafuso. Eu já disse em outras reflexões aqui que Deus nos fez para certas finalidades, e essas finalidades têm a ver com o uso da ferramenta certa com o propósito certo. Fazer alguma coisa fora do padrão de Deus cansa. É o que a gente lê lá no livro de Malaquias. Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Malaquias. É um texto não muito usual, o texto de Malaquias mais famoso, não é? É o famoso Malaquias 3:10, que fala dos dízimos e das ofertas. É um texto muito precioso para ser estudado, tem sido algumas vezes mal aplicado, impropriamente utilizado, mas quando Malaquias registra a palavra de Deus que vem por meio dele ao povo, é uma palavra de denúncia. É uma palavra de denúncia, de reprovação. Deus está pronunciando uma palavra por meio de Malaquias que é fundamentada no amor. Quando você ler o livro de Malaquias, você vai ler que Deus já começa lá no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz assim: eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. E aí Deus ainda diz assim: vocês me perguntam como eu amei vocês? Olhem para a sua história, olhem para a sua trajetória. Então Deus começa a recobrar na memória do povo toda a trajetória de providência, de cuidado, de fidelidade de Deus para com o povo. Mas aí Deus pergunta: e a contrapartida? Eu sempre amei vocês, mas e o que vocês estão fazendo hoje? Porque o que eu vejo hoje é uma desordem. Vocês escolhem viver fora do padrão. Vocês profanam o meu nome, a minha glória. Vocês profanam o culto ao meu nome. Vocês roubam, então é quando entra Malaquias 3:10, né? Vocês roubam, dizendo que é seu aquilo que é meu. Vocês desvirtuam o propósito. Vocês desprezam o meu nome. Vocês fazem de qualquer jeito. E então, ainda vão dizer que estão cansados? Eu vou dizer por que vocês estão cansados. É porque vocês insistem em desprezar, em ignorar o meu propósito, a minha vontade para vocês. Convido você a ler Malaquias no capítulo 1. Nós vamos ler direto o versículo 11 até o versículo 14. Diz assim, Malaquias 1, de 11 a 14. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Eu quero fazer uma compreensão do texto com você, porque esse texto, literalmente e diretamente, ele é uma denúncia aos sacerdotes, aos líderes do povo daquela época, que eram responsáveis pelo culto. Então, o contexto aqui era Deus colocando novamente sobre os trilhos da correção, sobre os trilhos da justiça, sobre os trilhos da santidade, a prática do culto ao Senhor. E evidentemente que esses textos muitas vezes são utilizados para inferirem juízo contra os líderes hoje da igreja, do povo. E não deixa de ter a sua aplicação, evidentemente, porque os líderes também são suscetíveis a erros, falham e merecem, sim, precisam de justiça, de admoestação, de correção, de arrependimento e de mudança de atitude. Mas quando nós olhamos a Bíblia na sua inteireza, e a Bíblia não pode ser interpretada por partes, uma das principais,
na verdade, eu diria, a única forma de você compreender a Bíblia é entendê-la na sua inteireza. Porque segmentá-la e se apropriar de determinados textos para dizer apenas o que você quer dizer, não significa que você está usando a Bíblia para revelar aquilo que Deus quer dizer. E é importante a gente entender que a carta aos Hebreus, depois a gente precisa ler a carta aos Hebreus e nós vamos entender que a partir de Jesus Cristo, o sacerdócio, ou seja, a responsabilidade pelo culto, não é mais exclusiva e prerrogativa apenas daqueles que lideram o povo. Veja, existia um tempo antes de Jesus e Jesus os combateu veementemente, frontalmente, sacerdotes, escribas, que eram as pessoas especialistas na lei, eram juristas de altíssima qualidade, porque eles conheciam a lei, eles copiavam a lei, eles conheciam todas as letras, sabiam muito bem tudo o que tinha que ser feito. Mas Jesus os acusa dizendo que nem eles mesmos praticavam aquilo que eles ensinavam. Os sacerdotes, você conhece a narrativa do Evangelho, quando Jesus foi ao templo e derrubou aquelas bancas, falou, vociferou juízo, justiça, dizendo, vocês profanam a casa do meu pai, cambada de vendilhões, de ladrões. Porque Jesus estava condenando a incoerência daqueles que eram responsáveis pelo culto, pela experiência de adoração, pelo sacrifício em nome do povo diante de Deus. Mas você lembra o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? A teofania que o Evangelho registra que aconteceu no templo, o véu se rasgou. E a partir dali, então, a visão, o entendimento acerca do sacerdócio é de todos nós. Todos somos responsáveis pelo culto ao Senhor. Então, quando alguém pega esse texto e apropria-se dele para acusar apenas líderes, sacerdotes, padres, pastores, quem quer que seja, está usando o texto de forma imprópria e incompleta. Porque esse texto, o Antigo Testamento todo, precisa ser interpretado à luz de tudo aquilo que o Novo Testamento ensina a partir de Jesus. Ele mesmo disse, eu não vim para anular a lei, mas vim para cumpri-la. E lembra que estamos estudando nas quartas-feiras, nos nossos estudos da Quarta de Vida Plena, no Sermão da Montanha, Jesus disse, vocês leram o que está escrito? Eu, porém, vos digo. Então veja, Jesus agora passou a expandir o alcance e também aprofundar a aplicação desta lei. E quando a gente lê a carta aos Hebreus, em que o escritor aos Hebreus vai dizer que agora o sacerdócio é de todo aquele que se aproxima do trono da graça, e cada um de nós, individualmente, independentemente da função que tenhamos no corpo, independentemente da posição que ocupemos, do cargo que tenhamos como responsabilidade, todos temos um papel no culto ao Senhor. Malaquias fala da mesa profanada. E a mesa profanada causa canseira. O que eu vejo aqui, na verdade, é um processo de cansaço, de esgotamento. Há um momento onde nós realmente nos damos conta de que estamos cansados. Cansados de fazer, cansados de repetir, cansados de pensar, cansados de tentar, cansados de ajudar, cansados de tentar ajudar, cansados de cuidar. Sim, todos nós nos cansamos. Cansamos de tentar explicar, cansamos de tentar liderar. Sim, todos nós somos suscetíveis ao cansaço. O texto de Malaquias, ele foi escrito especificamente para tratar daqueles que, tendo a responsabilidade de cuidar do culto que o povo prestaria a Deus, fazia isso de forma profana, injuriando o sagrado, fazia de qualquer jeito, descumpria a lei, porque a lei era muito clara, os animais deveriam ser puros, corretos, limpos. E o Malaquias denuncia que eles estavam oferecendo animais defeituosos, cegos, coxos, ou seja, o culto feito de qualquer maneira. Agora, leia a carta aos Hebreus, entenda que após a cruz e a ressurreição, aquilo que era responsabilidade apenas de alguns, agora tornou-se responsabilidade de todos.
Então aquilo que o profeta Malaquias disse, pregou, anunciou para alguns, a partir de Jesus agora foi trazido para todos. E é verdade, à mesa do Senhor encontramos muitas pessoas cansadas. Mas talvez algumas dessas pessoas estejam cansadas porque estejam insistindo em fazer as coisas de um jeito errado. Cansei. Cansei de esperar, cansei de tentar, cansei de buscar. Mas a pergunta que deve ser feita é: o que você está buscando? O que você está esperando? O que você está querendo? E o que você está tentando fazer? No livro de Malaquias, aquelas pessoas que se diziam cansadas, elas estavam esgotadas porque elas estavam fazendo fora do padrão de Deus. E é natural que fora do padrão de Deus haja enfado, canseira, desânimo, esgotamento. Quando alguém faz alguma coisa fora do padrão, há aquele momento em que desfalecemos. Não aceitamos mais nenhum tipo de ajuda, a crítica só nos destrói e a gente diz: eu não aguento mais isso. Estamos a ponto de desistir. Na verdade, quando desistimos já chegou o esgotamento, ou seja, estamos jogando a toalha, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito, realizando por obrigação, talvez realizando com aquele mínimo de consciência para tentar aliviar o nosso peso, de que pelo menos eu fiz, pelo menos eu fui, pelo menos eu não. E então temos aquela lista, né, dos podes e não podes, que até refletimos essa semana com a Giane e o pastor Israel, e a gente tica. Mas há um momento onde a gente cansa de tentar achar que nós somos capazes de dar conta. E então, depois do esgotamento, depois de desistirmos de tudo, tornamos-nos amargos. Odeio isso. Desistimos. Quando Malaquias fala que o povo estava cansado, os sacerdotes estavam cansados, eles estavam desprezando, estavam injuriando, estavam profanando, porque eles estavam fazendo de qualquer jeito, mais interessados neles próprios do que em Deus e nos outros. Então chegamos em Jesus, quando Jesus vai recolocar, vai reposicionar as coisas no reino e vai dizer que o reino de Deus nunca será para mim mesmo. No reino de Deus, apenas duas coisas importam primordialmente: Deus e os outros. Esta é a lei que ele diz. Marcos 11 vai dizer que a lei está estabelecida no propósito de amar a Deus acima de todas as coisas, com o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. Veja que o a mim mesmo é meramente uma referência do autocuidado, do autorrespeito, do autozelo, mas a ordem, o protagonismo, Deus e o outro. Em Malaquias, parece-nos que aqueles que eram responsáveis pelo culto olhavam apenas para si mesmos. Vamos à carta aos Hebreus e chegamos agora nos tempos de hoje, e como todos nós somos sacerdotes, todos nós somos responsáveis pelo culto ao Senhor, parece que nós também ainda sentamos-nos à mesa do Senhor interessados em nós mesmos. Quanto eu ganho com isso? Quanto eu quero? Qual é o meu benefício? Qual é a minha bênção? Se não tiver bênção para mim, se eu não tiver benefício, se eu não ganhar nada, não me interessa. Então, eu me canso, eu me esgoto, eu desisto, eu odeio. Veja que é uma curva ascendente, é um declive. É um declive onde vamos, é uma curva descendente, desculpa, onde vamos descendo, 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 até que lá no fundo só resta no coração amargura. E quando vemos, como Judas, abrimos mão de ficar à mesa com o Senhor até o final, segui-lo e acompanhá-lo até o fim. Cansado, canseira. A vida se torna enfadonha para aqueles que insistem em tentar falsificar a mesa do Senhor. Deus faz uma denúncia no texto que lemos em que ele diz: olha, a mesa é profanada,
a mesa se tornou impura. Porque os que se assentam à mesa, os que se assentam com o Senhor, sentam-se ali não interessados no Senhor, mas interessados em si mesmos. Oferecem a Deus qualquer coisa. Dão a Deus o que sobra. O defeito, a falha, a raspa do tacho. Descumprem aquilo que é o princípio do amor. Malaquias 1 começa dizendo: eu sempre amei vocês, mas o que vocês fizeram? Me desprezaram, profanaram a minha mesa. E no versículo 11 do texto que lemos, encontramos uma mensagem profética. A maioria dos estudiosos e exegetas desse texto entendem e confirmam que aqui é uma visão do futuro, do que seria depois. O texto diz: desde o sol nascente até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Olha, Deus está dizendo: os de fora, os outros, aprenderão a me amar. E o que vocês têm feito em relação ao meu amor por vocês? Profanaram a mesa do Senhor. E o que isso causa? Cansaço. E então entra Jesus na história. Jesus entra na história para mudar a história, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida e para nos dar descanso, alívio. Não é o descanso estático, não é o descanso da apatia, não é o descanso da indiferença, não, é o descanso da atividade, é o descanso do renovo, é o descanso do reposicionamento, da reorganização da vida, do culto, da adoração ao Senhor. É a reorganização à mesa, onde agora sabemos onde estamos sentados e por que estamos sentados e, mais ainda, com quem estamos sentados à mesa. Lembra de Mateus 11? Quando lá em Mateus 11 o Senhor Jesus disse um convite, olhando justamente este quadro em que todos diziam: que canseira, como foi o texto que lemos em Malaquias, o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas e vai dizer em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a substituição do sacrifício defeituoso. Jesus é a substituição do culto imperfeito. Jesus é a substituição do esgotamento, do cansaço. Jesus é a substituição da amargura, do ódio, pelo amor, pela alegria, pela leveza, pela entrega. E ele vai dizer no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Um povo cansado, cansado pelos seus próprios erros, cansado pelas suas próprias más escolhas, cansado pelo padrão que eles próprios estabeleceram e agora convidados a voltarem-se para Jesus e sentarem-se à mesa com Ele, pois é à mesa com Jesus que encontramos o descanso para a nossa alma. Quando pensarmos que canseira, avaliemos o nosso coração. Será que estamos entregando a Deus um culto que é fruto da nossa adoração, que engrandece o nome do Senhor, que reconhece a sua santidade e que revela uma disposição em sermos totalmente deles, em que o protagonismo da nossa vida, o principal e o centro é o Senhor e o alvo, a finalidade, são os outros. Este é o reino de Deus. Isto é sentarmos-nos à mesa do Senhor. Junte-se a mim e minha família e vamos juntos, ainda que distantes, longe dos olhos, mas perto do coração, vamos nos sentar à mesa mais uma vez. Não sei por mais tantas vezes nos sentaremos à mesa assim, longe. Eu espero que logo, logo a gente possa de novo se reunir e a gente possa novamente ter esta sensação de que estamos mais perto uns dos outros. Mas até que esse dia chegue, que o Senhor vai renovando em nós a alegria, dando-nos o descanso para a alma, pois é a mesa do Senhor, sentados com Ele. Não pela religiosidade, não pelo sacrifício que nós sempre tentamos fazer, tentando agradar a Deus com as nossas obras, mas Deus se agrada do coração. Deus se agrada com um coração humilde, sensível, obediente, entregue. Entregue ao Senhor a sua vida, o seu coração. E aceite o convite que Ele faz.
Se sente cansado, sobrecarregado? Está dizendo, como os sacerdotes diziam, e como muitos hoje, sacerdotes do povo de Deus, como todos nós somos sacerdotes, todos nós, servos de Jesus, dizemos: que canseira! Avaliemos o nosso coração. Pois quando fazemos para o Senhor, podemos até nos cansar, como diz Paulo em Gálatas 6:9. Podemos até cansar de fazer o bem, mas não desistimos, porque no tempo de Deus sabemos que a colheita é certa. Vale a pena sentar à mesa com o Senhor. Sente-se à mesa com Ele, em nome de Jesus. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. Saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. É a sexta vez, 6 meses, que a gente está celebrando a ceia do Senhor assim. Eu da minha casa, com Jeane e Letícia, você da sua, talvez alguns no local de trabalho, como alguns já testemunharam isso, ou quem sabe até você acompanhando a gente agora em trânsito entre um lugar e outro. Não importa como você está, importa como você entrega neste momento o seu coração. Na palavra meditamos hoje pela manhã que à mesa com Jesus encontramos alívio, encontramos renovo, encontramos o ânimo que renova as nossas forças para prosseguir. É momento de sentar à mesa e santificar aquilo que está sobre a mesa. Nós temos profanado, temos muitas vezes ultrajado a santidade, a glória de Deus pela forma como nós nos relacionamos ou tentamos nos relacionar com Ele. Muitas vezes medindo o desempenho, muitas vezes preocupados com a estética e com a aparência, e pouco nos importamos com a essência.
Neste domingo vamos restaurar os sentados à mesa com o Senhor para que a gente encontre nele o alívio e o descanso que só Ele pode nos dar. Então juntos nós vamos celebrar a ceia do Senhor com o pão e com o cálice. Eu convido você aí na sua casa a unir-se a nós aqui, Jane, Letícia e eu, para celebrarmos a comunhão que temos e encontrarmos à mesa do Senhor o descanso, o ânimo, e nós vamos prosseguir. Pai querido, obrigado pelo pão e pelo cálice nesta manhã, que mais uma vez nos trazem à memória aquilo que renova em nós a esperança. O sangue do teu Filho derramado na cruz, o corpo crucificado, o sacrifício que deveria ser nosso, mas foi dele, em amor por nós. E nós o seguimos, e nós queremos andar nos seus passos, para encontrar nele o descanso e o alívio para a alma, e o renovo da força e da alegria, olhando para o futuro. Obrigado por sentarmos-nos à mesa mais uma vez, como o corpo de Cristo, espalhados, longe dos olhos, mas com os corações bem perto, saudosos, mas unidos e fortalecidos no Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e consagramos a Ti este momento. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus reunido seus discípulos na noite que foi traído, ele tomou o pão e o cálice e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Comam em memória de mim. E logo depois de cear, ele tomou o cálice e partiu aos seus discípulos, dizendo: Este cálice representa a nova aliança que é feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, lembrem-se que eu fiz isso por vocês. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, representado neste momento pelo cálice. E o pão, que nos une, que nos sustenta, representando o corpo de Cristo que foi dado na cruz por nós. É à mesa do Senhor que encontramos alívio e descanso. Em memória a Cristo, comamos o pão e bebamos o cálice juntos, uns com os outros. Vamos beber? Louvado seja Deus, porque à mesa do Senhor encontramos a renovação. Chega de canseira, chega de enfado, chega de sacrifício, porque Cristo já fez tudo por nós. O que Ele quer de nós agora é um coração que se entrega totalmente em gratidão e adoração por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Pai querido, obrigado por este momento precioso em família mais uma vez. Renova-nos, enche-nos e usa-nos para darmos testemunhos vivos, por onde formos, todo o teu povo espalhado pela terra, de que à mesa com o teu Filho encontramos alívio e descanso e renovo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a noite com o Congresso dos Jovens. Hoje estaremos juntos novamente com a juventude, né? Pastor Israel aí nos conduzindo, nos dirigindo, e que à noite, mais uma vez, as sementes sejam lançadas no nosso coração para florescer e frutificar vida em Cristo Jesus. Deus abençoe você e até a noite.